matemática, nós vamos ver aí algumas figuras geométricas planas, aqueles desenhos geométricos que nós com certeza conhecemos, mas hoje vamos aí compreender um pouquinho melhor e associá-los a imagens do nosso dia a dia. Então, o primeiro exercício, eu tenho aqui o nome de cada uma das figuras geométricas e do outro lado, né, eu tenho aqui as figuras. E eu vou ligar, fazer um risco de um lado para o outro. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui a palavra, quadrado. Qual desses é o quadrado, né? O quadrado, ele tem 4 lados. E todos os lados têm a mesma medida. Depois, eu tenho aqui, triângulo. Ele tem 3 lados, formam ângulos iguais, mas tem triângulos diferentes também. Mas a principal informação para a gente hoje é que ele tem 3 lados e 3 ângulos, que são 3 pontas. Depois eu tenho aqui o círculo, que é a única forma hoje redonda, né? E por último, eu tenho o retângulo, que tem aí 4 lados igual ao quadrado, mas os lados não são da mesma medida. Eu tenho 2 lados iguais e os outros 2 lados iguais, tá bom? Então, tenho 2 tamanhos de retas. Observe as figuras geométricas e complete o quadro. Então, eu tenho aqui as figuras geométricas e eu tenho aqui, o nome das figuras e desse outro lado para eu completar a quantidade de figuras que eu encontrei. Então, o primeiro aqui, quadrado. Quantos quadrados nós temos aqui? Vou anotar a quantidade desse lado. Depois, retângulo. Quantos retângulos eu tenho aqui? Vou anotar o número, né, referente à quantidade. Depois, círculo. Quantos círculos eu tenho? Triângulo. Quantos triângulos? Então, eu venho aqui, conto, e depois desse lado da tabela, eu anoto a quantidade. Terceiro exercício. Ligue as figuras geométricas aos objetos correspondentes. Então, eu tenho de um lado as figuras geométricas, do outro lado algumas imagens, alguns objetos do dia a dia que têm esse mesmo formato, né, de certa forma. Então, eu tenho aqui um triângulo, eu vou olhar qual desses se assemelha, se parece ao triângulo. Eu tenho aqui um quadrado, eu vou aqui ligar a qual desses o quadrado se assemelha. Tenho o retângulo, vou procurar aquele que mais se parece, e o círculo, que eu também vou procurar um que se assemelhe. Continuando, observe os objetos e coloque o nome das figuras geométricas que eles lembram. Então, agora vocês vão escrever e vão ter a ajudinha aqui em cima, na colinha. Então, um triângulo, eu tenho aqui, triângulo. Quadrado, aqui embaixo a escrita do quadrado. Quadrado. Tem um retângulo, e aí eu tenho aqui, retângulo. E eu tenho o círculo, círculo. E agora eu vou olhar aqui, esse primeiro aqui, uma bola. Com qual desses ela se assemelha? Vou escrever o nome da figura geométrica aqui. Tenho aqui um livro. Com qual desses? Uma caixa, né? Vou escrever. Tem uma régua aqui, um esquadro. Qual deles ele se parece? Escreva aqui. Triângulo, quadrado, retângulo ou círculo. Então, vocês vão escrever ao lado de cada figura dessa a forma geométrica que ela lembra. E essa é a nossa atividade de matemática de hoje.